Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andiara Maximiano e a gente voltou para fazer uma mega revisão, olha eu falando mega, né? Uma mega revisão sobre as obras literárias que cairão na prova de literatura do vestibular da UEM. Eu sei que muitos de vocês aí estão um pouco tensos porque algumas obras são novas, entraram agora no ano de 2019 e isso tem causado um pouquinho de estranhamento pra gente, né? Porque a gente não sabe o que o vestibular vai perguntar, como que vai perguntar, alguns autores são extremamente contemporâneos e isso faz com que a gente também tenha dificuldade, muitas vezes, de buscar e ter informações sobre esses autores. Mas relaxa, que eu vou trazer aqui um pouquinho de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço dentro desse cenário aí da UEM, e eu espero que vocês lembrem dessas dicas, porque são dicas rápidas, são dicas fáceis que eu vou passar para vocês aplicarem no dia da prova. Então, olha, espero de todo meu coração que você pegue essa prova na semana que vem e que você lembre disso que a gente vai comentar, que a gente vai falar nessas aulas aqui de revisão, beleza? Então vamos lá ao que interessa. E a primeira coisa que você precisa saber é que a prova de literatura, ela está dentro da prova de linguagens, né, gente? A gente tem 20 questões brutas no contexto de linguagem, levando em consideração língua portuguesa, gramática e interpretação textual, né, são 10 questões, a gente tem 5 questões de literatura e mais 5 questões de língua estrangeira. Então é muito ponto, são muitas questões dentro dessa prova de linguagens. E no quesito literatura, essas nossas 5 questões, elas são mais ou menos que dividido assim. Por que mais ou menos, prof? Porque existe esse esqueleto, que são os formatos de questões que a UEM pode perguntar pra gente, mas não necessariamente todo vestibular ela utiliza esse esquema. Alguns vestibulares ela utiliza o esquema, outros vestibulares não. Então tudo depende de quem tá montando a prova, tá? Mas o que normalmente a UEM gosta de perguntar na prova de literatura? Das 5 questões, a gente vai levar em consideração o quê? Uma questão que fala sobre movimentos literários. Gente, a UEM adora movimentos literários. Você precisa aí dar uma olhadinha aí no site da Sala do Saber, tudo bonitinho. Leva em consideração barroco, arcadismo, a UEM tem muito Brasil, tá? Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, um contexto de pós-modernismo por causa desse monte de obras novas aí que estão entrando pra gente. Então vale a pena você voltar, assistir essas aulas, tá? Fazer aí essas anotações básicas e próprias para ir para a prova. Pode sim cair uma questão só sobre movimentos literários, sem levar em consideração as 10 obras catalogadas para o vestibular. E eu vou te dar mais uma dica. A UEM adora modernismo. O máximo possível que ela puder perguntar para a gente sobre modernismo, Semana de Arte Moderna, primeira geração, segunda, terceira geração, essas influências, né, pós-modernismo, ela vai perguntar isso para a gente, né? Então, bora lá fazer esse esqueminha. Não é que eu estou falando, ai, a professora falou que vai cair modernismo. Não, meu amor, existe essa propensão. Você tem que estudar os outros movimentos literários, você precisa saber disso, né? Supostamente, em que século que isso aconteceu, quem são os principais autores de cada movimento, quais são as principais obras, você tem que ter tudo isso na ponta da língua. Prof, por que eu tenho que ter isso na ponta da língua? Porque a UEM é conteúdo. Cada vestibular tem um estilo específico de perguntar as questões. Literatura na UEM é conteúdo. É muito simples. Ou você sabe ou você não sabe, certo? Então a gente precisa levar em consideração isso. Outra questão que sempre aparece, sempre que possível, é sobre gêneros literários.
gêneros. Então, nós temos aí 4 grandes gêneros literários. Nós temos o gênero lírico, que diz respeito à minha poesia. Você precisa dar aí uma relembrada, né, na questão da metrificação, como se faz metrificação, né, o contexto das rimas. Você precisa saber o que é rima atoante, soante, aguda, grave, esdrúxula, né, que mais que a gente tem? Rica, pobre, preciosa, intercalada, interpolada, oposta. Gente, a UEM gosta de perguntar isso para vocês, tá? Outra questão, nós sabemos que o gênero lírico é um gênero grande, ele se subdivide. Travei, né? Ele se subdivide em outros gêneros menores, ou seja, eu tenho aí o epitalâmio, a sátira, a idílio, o écloga. Você vai falar assim, prof, pelo amor de Deus, o que é isso? Você precisa lembrar desses nomezinhos. Eu juro pra você que a UEM vira e mexe, coloca alguma questão sobre isso. Nós acabamos aí, a galera acabou de fazer a prova do PAS e eles colocaram isso como pergunta para o PAS. Então você tem que lembrar desses subgêneros que existem, né? O que é um soneto, né? Qual que é a estrutura de um soneto, né? Essas questões eles vão colocar aqui para você em gêneros literários. Então eu falei para vocês, ó, gênero lírico. Não podemos esquecer do gênero épico, por mais que o gênero épico não seja tão utilizado, né, hoje em dia, mas ele faz parte de um dos gêneros que durante muitos séculos estiveram aí em destaque. Então, a UEM também pode perguntar e vira e mexe pergunta sobre o gênero épico. Nós temos o gênero dramático, temos aí uma peça teatral que cai, né, no vestibular também, eles não usam black tie, então tem informações aí, você precisa saber o que é o gênero dramático, o que está por trás do gênero dramático, quais são os subgêneros, tragédia, comédia, tragicomédia, né, alto, farsa, você tem que lembrar dessas questões também. E nós temos o gênero narrativo, que é o nosso boom geral, né? Os nossos maiores textos fazem parte do gênero narrativo, e aí você tem que lembrar da diferença entre romance, novela, contos, crônicas, né, diário, né, que agora entrou um diário na nossa prova, então a gente precisa levar em consideração também essas informações, tá? Além dos elementos básicos da narração, narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, né, tempo, espaço, tudo isso faz parte do nosso contexto. Aí eu vou te falar uma coisa interessante. Quando a UEM faz essa perguntinha sobre gêneros literários, não necessariamente os exemplos ou o exemplo que ela vai utilizar tenha que ser dos 10 livros catalogados para o vestibular. Ela pode pegar qualquer um texto aleatório. E aí, muitas vezes, porque isso já aconteceu, do aluno abrir a prova e falar assim, gente, professora do céu, caiu um Dalton Trevisan na minha prova, o que eu vou fazer? Não está catalogado, eu não sei quem que é esse cara. Se você não sabe quem que é esse cara, é porque o texto do Dalton Trevisan, ele diz respeito aos gêneros literários. Ele não pede para você alguma informação além do que aquela que você já deveria ter. Você está entendendo? Então ele não vai pedir em que período que é o Dalton Trevisan, né? Quem que é o Dalton Trevisan, qual que é a história. Ele vai te dar um texto e ele vai pedir análise daquele próprio texto que está ali. Então existe sim essa possibilidade de aparecer algum texto, algum livro, alguma coisa, tá? Que não seja catalogado dentro desses 10. E aí entra como? Entra nos meus gêneros literários, entra nas minhas análises. Tudo bem? Beleza? Então, diquinha básica. No vestibular que caiu no meio do ano, a gente não teve nenhum exercício sobre os gêneros literários. Isso significa que pode aparecer agora, nesse vestibular agora de verão, do final do ano. Então, provavelmente, né, eu me prepararia aí também para uma questão nesse sentido. E aí, o que nós temos? É lógico que as outras questões dizem respeito à leitura das nossas 10 obras catalogadas para o vestibular. E isso aí você precisa saber, e é disso que a gente vai falar um pouquinho, tá, hoje, sobre essas 10 obras. Quais são essas obras? Gente, para vocês terem noção
As obras, elas estão muito mais dentro do contexto do modernismo do que dentro do contexto da nossa literatura tradicional. Então, nós tivemos aí o barroco e o arcadismo, e nós não temos nenhuma obra mais catalogada dentro desses primeiros movimentos literários. A gente vai muito para o final, principalmente para o modernismo e para o pós-modernismo. Prof, isso é legal? É excelente porque você vai ler o texto e esse texto vai ser muito mais próximo, muito mais gostoso, então você vai curtir. Por outro lado, quanto mais contemporâneo, menos crítica a gente tem com relação a isso. E mais a gente precisa de uma interpretação do leitor, tá bom? Então, o primeiro livro que a gente precisa levar em consideração, e aqui eu estou falando segundo a nossa ordem cronológica, nós temos o Álvares de Azevedo com melhores poemas dentro do romantismo. Então tá, vamos lembrar o seguinte, o romantismo, ele aconteceu, ó, pra gente lembrar, a gente tá lembrando. Nós tivemos a independência do Brasil em 1822 e por causa da necessidade, na verdade, porque o Brasil se tornou independente, eu tive a necessidade de construir uma identidade nacional. E aí, esse período, o romantismo, então ele traz essa identidade nacional, só que ao mesmo tempo que ele traz isso, a minha literatura aqui no Brasil, ela vai se desvincular em prosa e poesia. A minha poesia, ela é dividida em primeira, segunda e terceira geração, tá bom? O Álvares de Azevedo, ele é um dos maiores representativos dessa segunda geração. Lembrando que a segunda geração é a geração do mal do século, é a geração byroniana, é a geração ultra-romântica, é a geração de maior número de autores, é a geração mais desequilibrada. Nós estamos falando de um movimento literário pautado na emoção. Então, eu comentei aí na revisão do Enem, essa brincadeira de razão e emoção que a gente tem. Então, a emoção, ela pede religiosidade, ela pede uma linguagem mais elaborada, mais complicada. A gente tem aí o desequilíbrio, nós temos várias coisas nesse sentido, tá, gente? Mas o que a gente precisa levar em consideração aqui? Ele é esse desequilibrado, ele é egocentrista. E aí pega essas questões emocionais e joga para o contexto da depressão que eles vivem. Eles são extremamente depressivos, eles são melancólicos, eles falam sobre a dor existencial e principalmente o Álvares de Azevedo, ele quer morrer, ele quer morrer, ele quer morrer, ele quer morrer, então tudo pra ele é morte, e meu Jesus, porque não tá legal, eu quero morrer, eu quero morrer. Então ele é o carinha louco da morte, a gente fala assim. Por que, prof, que ele é o cara louco? Tem várias questões de própria vivência, quando ele era pequenininho, eu acho que ele tinha uns 4, 5 anos, ele perdeu o irmãozinho dele, então a gente acredita, a biografia fala que ele não superou muito essa perda. Outra questão, ele era uma pessoa muito fechada. Outra situação, quando estava fazendo faculdade, que ele fez faculdade de Direito, morreu super novinho, ele foi visitar os pais na fazenda, ele caiu de um cavalo, ele quebrou aqui essa parte do quadril, e ele ficou aí quase 1 ano sofrendo, e eu digo sofrendo porque a medicina era completamente escassa, né? E ele aí teve tumor, teve um monte de coisa, né? Ele contraiu tuberculose e foi nesse período de maior dor que ele escreveu as maiores poesias dele. Então a gente tem esse cenário. E por que ele fala tanto sobre isso? Porque naquela época eles falavam, número 1, número 2, porque a vida dele levou ele a escrever esse tipo de literatura, tá? Os melhores poemas é uma junção de algumas obras. A gente tem aí duas epopeias ou tentativas de epopeias. Nós temos Macário. Macário também está dentro da coletânea Melhores Poemas. Vale a pena você dar uma olhadinha aí, resumo de Macário, tudo bem, né? Pegar a história do Macário, que é uma peça teatral, mas nós temos também as poesias diversas e a Lira dos 20 anos. O que é interessante da gente saber do Álvares também? Gente, o Álvares de Azevedo, ele faleceu sem publicar nenhum livro. Então, todos esses livros que nós temos, principalmente essa coletânea, é uma coletânea organizada pelos amigos, uma coletânea póstuma,
tá? O único livro que ele realmente organizou para publicação foi A Lira dos 20 Anos, até porque a brincadeira, ele morreu com 20 anos, então era o primeiro livro que ele ia publicar de poesias, e aí, pá, morreu, tipo assim, morreu antes do negócio funcionar, e foi o único livro que ele organizou, que ele conseguiu fazer tudo bonitinho. Os outros livros são rascunhos, são coisas que ele quis escrever, ele começou, ele detalhou, mas ele não terminou de escrever. Então, os textos dele são bem precários nesse sentido. Mas mesmo sendo precário, ele conseguiu, tá? Ele conseguiu ser o maior autor da segunda geração. Eu gosto sempre de brincar, de verdade, que se o Álvaro estivesse vivo hoje, ele seria cantor sertanejo. Porque ele fala de uma sofrência, gente, mas é uma sofrência, né? Aquela coisa, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Já tá tolerando esse corpo, abraçando a garrafa. Aquela coisa da sofrência, solidão é companheira. Sabe essa coisa da dor? É o Álvaro de Azevedo. E aí você fala, mas por que ele fez sucesso? Meu amor, por que Marília Mendonça faz sucesso? Porque a gente tá falando da sofrência. O cara, mesmo com os textos dele pela metade, você tá entendendo o que é isso? Mesmo com os textos pela metade, o cara bombou. Bombou geral lá atrás e bomba geral hoje pra gente. Então vale aí a pena. Não esqueçamos de que ele é um seguidor lindamente do Lord Byron. Ele é extremamente macabro, ele é satânico, tá? Meu Deus, é sério. Macário, ele tem uma conversa, você sabe, Macário, ele tá conversando com o próprio Satã, com o próprio demônio, né? E tem todo esse contexto dentro dele. Mas, nas histórias dele, não as do vestibular agora, mas tem muita necrofilia, tem várias outras questões nesse sentido, né? Tudo bem, tá tudo bem, era só um estilo, na verdade. Ah, outra coisa, na verdade ele não pegou ninguém, tá? Meu, com 20 aninhos ali, ó, sequinho. Tanto que as poesias dele, além de falar sobre morte, também falava sobre amor. Mas esse amor inalcançável, ele nunca pegou nenhuma mulher, tá? E ele vai comentar sobre isso. Sempre o amor inalcançável, sempre essa coisa da tristeza, da vontade de morrer, né? Que são as temáticas principais do Álvares. De boa? Falei um pouquinho mais sobre ele, porque ele é novo, tá? Esses antigões aí, que todo mundo conhece, tradicionalzão, a gente vai seguir o fluxo. Outra, saindo do Álvares de Azevedo, a gente já cai, pluf, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é o livro que começa o realismo no Brasil. Olha aqui, gente, a Gwen adora fazer pegadinha, tá? Por exemplo, não vem me colocar aí que Álvares de Azevedo começou o romantismo. Que ele é da segunda geração. Segunda geração não faz parte da primeira, só pra gente entender, né? Quem que começou, de todo o nosso contexto, o único autor que começou algum movimento literário foi o Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, você vai lembrar aí que nós estamos falando de uma obra extremamente realista, realista em vários sentidos, por mais que o Machado, ele brinca um pouquinho do que a gente chama do realismo mágico, tá? Que não era comum naquela época, ninguém definia isso. Hoje a gente define isso como realismo mágico. Mas esse realismo mágico do Machado é para trazer uma obra extremamente realista, né? Tipo assim, calma, prof, respira, explica melhor. Machado publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas para iniciar o realismo no Brasil. Ótimo. Lógico que ele não falou, quero iniciar o romantismo, publiquei. Ele publicou e começou o realismo, tá? O que acontece é que o realismo, ele tem a tendência de ser um retrato da realidade. Se é um retrato da realidade, tudo o que acontece dentro daquele livro tem que ser comprovado cientificamente, tá bom? E nós estamos falando de um movimento literário pautado na razão, na ciência, né? Toda aí a gente tem como que a gente pode falar? A gente tem as correntes filosóficas, não esqueça aí de determinismo, darwinismo, esse monte de coisinha aí. Pega isso, dá uma olhada, porque a gente pode utilizar aqui no Machadão. Só que quando o Machado cria Memórias Póstumas de Brás Cubas, quero que você entenda o seguinte: ele foge do retrato da realidade, porque o meu narrador, o meu personagem principal, que é o Brás Cubas, começa a história morrendo. Aí você vai falar, tá, prof, e aí?
Quantas histórias que eu já li com um cara que o narrador morreu? Então, ele morreu e a partir da morte dele que a história começa. É a partir da morte dele, um defunto que se torna um autor e começa a escrever histórias e vai lá e publica um livro. Então, eu quero que você me responda uma coisa. Quantos autores mortos, vamos melhorar aqui. Quantos mortos que se tornaram autores e que publicaram livros você conhece? Muito obrigada, se você falou não, tá? Porque eu não conheço, tá, gente? Então ele começou a zoar. Ele falou assim, você quer um livro realista? O meu livro já começa com uma coisa que é irreal, beleza? E aí, a partir disso, toda essa brincadeira é pra gente entrar num realismo, não sei se eu posso falar isso, né? Mas num realismo muito próximo da realidade. Por quê? Porque já que o meu narrador está morto e ele está contando sua própria história, porque eu tenho uma narrativa em primeira pessoa, tá? Eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, com a vontade que eu quero. Por quê? Porque ninguém deve mais nada pra ele. Por quê? Porque ninguém pode fazer mais nada com ele. E aí ele pode criticar a sociedade e ele pode criticar ele mesmo. Então, perguntinha de vestibular. Eu tenho um defunto autor e não um autor defunto. Prof, tem diferença? É claro que tem diferença, a gramática explica isso, ok? Primeiro ele morre para depois ele se tornar um autor. E não ele é um autor e depois ele morre. Por isso, em Brás Cubas, eu tenho um defunto autor. Tá, gente? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Realismo, ciência. Se realismo é ciência, não tem religiosidade. Machado de Assis, ele adora fazer intertextualidade. E ele começa o livro fazendo uma intertextualidade com a Bíblia. Ah, então ele é crente, ele é de Jesus? Não. Por que não? Porque é razão. Razão pede ciência, não pede religião. Lembra da tabelinha da razão e da emoção? Prof, eu não lembro. Vai nas aulas de revisão para o Enem, que eu fiz uma revisão zona dos movimentos literários e eu falei muito sobre esse contexto da razão e da emoção. Isso vai te ajudar pra caramba. Então, isso é legal. Que mais que a gente tem que lembrar aqui do Machado de Assis? Lembra que o Machado de Assis, pro Machado de Assis, não existe conceito absoluto, tá? Tudo depende do ponto de vista. Então, tudo que falar assim, só tem uma visão, uma totalização, mentira, porque o Machado não é assim. O Machado é cético, o Machado não acredita na sociedade. Então, todos os personagens, se falar assim, o personagem do Machado de Assis é bom, mentira, mentira. Nenhum personagem do Machado de Assis é bom. Outra coisa que a gente tem de interessante, o Machado de Assis é pessimista com relação a essa sociedade, já que ele não consegue enxergar alguém que seja 100% bom, então ele também vai ser pessimista. Então ele brinca muito sobre isso, e ele fala que todo mundo que quer alguma coisa boa, existe um interesse por trás disso. Machado sendo Machado. Machado é top de linha, tá, galera? Não esqueça que foi ele que fundou, juntamente com outros nomes, mas ele que fundou a Academia Brasileira de Letras e foi o primeiro presidente negro, primeiro presidente da academia, e ele era negro. Sucessão, Rio de Janeiro, tá? Carioca. Todas as histórias dele se passam no Rio de Janeiro. Meu Deus, continuando, pelo menos mais uma coisa. Damos um salto, não temos ninguém no naturalismo, no parnasianismo nem no simbolismo. Mas a gente tem gente onde? No pré-modernismo. E aí vem outro cara que eu amo, adoro. O carinha chamado Augusto dos Anjos, com a obra Eu e Outras Poesias. Então, só para você entender. Questão número 1. Augusto dos Anjos era um cérebro ambulante. O que o Augusto fazia quando ele era criança? Ficava na biblioteca lendo vários livros de biologia, química, matemática, filosofia. Sabe todo mundo? Assim, enquanto eu tava brincando de bets, o cara tava na biblioteca, só pra você entender. Ele se tornou o cérebro ambulante. Um cérebro tão ambulante, tão grande, que o Augusto dos Anjos, ele não é um autor classificável. Prof, para. Você colocou ele no pré-modernismo. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Augusto dos Anjos, ele é temporalmente pré-modernista, mas tematicamente ele é inclassificável, ok? Ele faz parte do pré-modernismo porque é o único livro que ele escreveu em vida e em morte também.
Nossa, essa foi para matar, né? O único livro que ele escreveu em vida, porque ele não escreveu em morte, né? Foi o livro Eu. Ele publicou esse livro em 1912. Olha a tacadinha aqui. Só que ele morreu em 1914. E aí, de 12 a 14, ele já tinha escrito algumas outras poesias. Quando ele falece, a galera junta o livro e mais essas outras poesias que ele escreveu. E a gente tem hoje Eu e Outras Poesias, que é o livro que cai no vestibular pra gente, tá? O Augusto dos Anjos, aqui a gente tem um livro, uma coletânea de poesias. Olha essa pegadinha do Faustão que você precisa aprender. Gente, o Augusto dos Anjos morreu antes da Semana de Arte Moderna. Ele é pré-modernista porque ele traz uma leve mudança com a linguagem. Ele é extremamente linguagem cotidiano, tá? E ele é extremamente crítico. Isso é o que ele tem do pré-modernismo. São essas características que ele pega. Lembra que eu falei para você que ele é inclassificável? Se ele é inclassificável, ele vai trazer características do realismo, uma linguagem extremamente científica, naturalismo, a animalização do ser humano. Parnasianismo, ele é extremamente estrutural e estético, lindo, maravilhoso, como os parnasianos são, tá? Ele é simbolista, ele é extremamente pessimista, ele não acredita na sociedade, ele escreve, né, as poesias com aquelas letras maiúsculas em nomes próprios, né? Desculpa, em nomes comuns, em substantivos comuns. Então, ele traz tudo isso e ele pega o pré-modernismo. Então, ele é realista, naturalista, parnasianista, simbolista e pré-modernista. Ele é tudo ao mesmo tempo, ok? Além disso, dele ser tudo isso ao mesmo tempo, ele vai trazer algumas características dele, que ele é muito, como que a gente fala? Ele gosta de falar do ser humano em putrefação, a carne em decomposição, ele adora falar do verme, ele é pessimista, ele não acredita na sociedade, ele é cético, ele critica todo mundo, ele é bem loucão, assim, é um loucão muito legal, né? E aí, o que eu tô falando pra você prestar atenção? Última diquinha aqui do Augusto pra gente. O Augusto é pré-modernista. Esses dias caiu uma questão na UEM, do Augusto dos Anjos, e eles pediram para que os alunos metrificassem a poesia. E aí a galera não conseguiu metrificar aquela bodega direito. E ele é irregular, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Poesia irregular é depois no modernismo. Ele não chegou a viver o modernismo. Existe regularidade no Augusto dos Anjos. Então, procure regularidade. As métricas deles são iguais. Tudo é igual, tudo é lindinho, ok? Beijos, daqui a pouco eu volto trazendo mais a segunda parte.